Olá, estamos no ar com o programa Vitalidade. O assunto de hoje é a tireoide, uma importante glândula do nosso corpo que tem formato de borboleta e está localizada em nosso pescoço. Ela produz hormônios que são levados pelo sangue a órgãos como o coração, o cérebro, o fígado e os rins, onde regulam o metabolismo. Quando a tireoide está desregulada, o corpo também entra em desequilíbrio. Para falar mais sobre esse assunto, entrevistamos o médico endocrinologista Dr. Eduardo Guimarães Camargo. Dr. Eduardo, seja muito bem-vindo então aqui ao nosso programa Vitalidade. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Vou começar perguntando então para o senhor qual a importância dessa glândula, né? Ela é muito importante para o bom funcionamento do nosso corpo humano. Sim, a tireoide é uma glândula que produz um hormônio que acaba funcionando como combustível celular. Então, é super importante para que o corpo como um todo funcione, que a tireoide esteja bem, que esteja funcionando e trabalhando adequadamente. E quais são esses hormônios? A tireoide produz essencialmente dois hormônios, o T3 e o T4. Né? Grande parte é produzido de T4, que depois vai ter uma transformação para T3. Mas esses são os hormônios principais da glândula, são esses hormônios que a glândula produz. Sempre sob comando, né, a tireoide, é importante a gente ressaltar, é uma glândula que trabalha sob comando do cérebro, né, numa glândula que existe no cérebro, que é a hipófise. Então a hipófise produz o TSH, que é o hormônio que controla toda a produção de T3 e T4 pela tireoide. E a tireoide está localizada mais ou menos nessa região aqui? A gente tem um ossinho nessa região, logo abaixo do pescoço, ela fica um dedo acima, 2 dedos no máximo, acima desse ossinho que a gente tem aqui no pescoço. Então ela fica no pescoço, na parte mais de baixo do pescoço. Ela é bem fácil da gente examinar. Em conversas que a gente tem, cada vez está mais frequente ouvirmos depoimentos de algum problema relacionado à tireoide. Quais são as doenças mais comuns, então? E se tem uma faixa etária ou um público infantil ou mulheres ou homens que costuma sofrer mais, então, com essas doenças? As doenças da tireoide, elas estão cada vez mais frequentes. Realmente, existe um aumento dos diagnósticos de patologias da tireoide. Eu sempre tento explicar assim, existem dois grandes grupos de doenças da tireoide. Existe o grupo de doenças do funcionamento da glândula, em que a glândula não produz adequadamente o T3 e o T4, ela produz muito ou produz muito pouco, né, ou deixa de produzir, que são as alterações de funcionamento, que aí é o hipotireoidismo, produzindo menos hormônio, e o hipertireoidismo, que produz mais hormônio. O outro grupo seriam as doenças do formato da glândula, as doenças anatômicas, em que a glândula até pode trabalhar normal, mas ela tem uma forma que não é normal. Então ela está crescida demais, que são os bócios, né? O bócio significa tireoide muito grande, ou os nódulos. Então eu colocaria essas 4 doenças como mais prevalentes, né? Hipotireoidismo, hipertireoidismo, bócios e nódulos. Também a gente escutou o termo de como se fosse uma inflamação na tireoide. Tireoidite é comum, doutor? As tireoidites, existem as formas crônicas, que são mais comuns, são as principais causas de hipotireoidismo, né? Então, por exemplo, a doença de Hashimoto é uma doença autoimune, o corpo produz defesas contra a própria tireoide e acaba inflamando cronicamente. Não aquela inflamação que gera dor nem nada, ela é silenciosa. Então essa é a forma mais comum, né, de tireoidite, de inflamação crônica ao longo do tempo e que pode causar disfunção da glândula. E existem as tireoidites, que são tireoidites mais, a gente chama de subagudas, que são ou virais ou causadas por algum medicamento que aí realmente inflamam a glândula, pode gerar dor, desconforto, febre. Dificuldades em engolir? Dificuldade de engolir, né? A dificuldade de engolir, embora seja um sintoma que às vezes é atribuído à tireoide, ela não é tão frequente, porque a tireoide ela está logo abaixo da pele e ela tem contato com a traqueia, que é o canal respiratório. O esôfago, que é o canal alimentar, ele estaria lá atrás da traqueia. Então, para uma tireoide dar dificuldade para engolir, teria que ser uma tireoide muito grande ou um nódulo, por exemplo, que cresce mais para a parte de trás e encosta nessa região
do esôfago, né? Então aí daria dificuldade para engolir. Mas o que dá mais é uma sensação de aperto, uma sensação de desconforto nessa região do pescoço. E o senhor acredita, não sei se já tem algum estudo sobre isso, ao que se deve, né, o fato de cada vez mais as pessoas serem acometidas por essa doença? É o sedentarismo? São problemas relacionados ao excesso de sal? Ou isso é um mito? Uma alimentação irregular? A poluição? Tem algum, ao uso de agrotóxicos, tem algum motivo ou uma soma de motivos que poderiam desencadear essas doenças? Isso é bem importante, assim, tu questionar, porque a gente tem visto realmente cada vez mais pessoas com problemas de tireoide. Se a gente vai perguntar, muitas pessoas têm, né? E uma parte desse aumento é a nossa capacidade de diagnóstico, ela melhorou. Então, se a gente pensar, por exemplo, há 10 anos atrás, não era tão fácil se ter acesso a um exame de ecografia da tireoide. Era mais difícil, né? 10 anos, né? Uma década atrás. Então, os exames de sangue eram mais de difícil acesso, então as pessoas não tinham tanto acesso e os médicos, às vezes, não solicitavam tanto. Hoje, com a melhora do acesso a esse tipo de exame, também aumentou o número de diagnóstico de doença da tireoide. Um outro fator é que as pessoas elas estão mais informadas. Por exemplo, esse tipo de atitude de trazer informação à população faz com que elas observem, né? Eu sempre digo que a gente não costuma observar essa área do pescoço, né? E então esse tipo de entrevista, esse tipo de informação traz a possibilidade de que a pessoa se dê por conta que, bom, tem alguma coisa no meu pescoço que não está certa, né? Ou vou fazer o meu exame, vou pedir para o meu médico para avaliar, para ver se a minha tireoide está ok. Mas também existem fatores, talvez comportamentais, né, alimentares. O iodo, com certeza, é um fator importante na formação de doenças da tireoide. A tireoide ela utiliza o iodo como forma básica para formar os seus hormônios, né? Então ela precisa do iodo, e a falta do iodo ou o excesso de iodo, que é o mais comum hoje em dia, infelizmente, ele pode trazer doenças da tireoide, tanto alterações de funcionamento da glândula, quanto alterações de formação de nódulos, bócios, né? Então, eu acho que é um conjunto. Existe um acesso maior a exame e existem alguns comportamentos que acabam gerando mais doenças. E a impressão que as mulheres sofrem mais com essas doenças? Não, não é impressão. Realmente, em termos de prevalência de doença, as doenças endócrinas, no geral, são mais comuns em mulheres. E as doenças da tireoide não fogem a essa regra, né? É muito mais comum eu ter patologias de tireoide em mulheres do que em homens. Parece que o ambiente de estrogênio, o ambiente hormonal feminino, ele predispõe mais essas patologias, essas doenças. Mas não quer dizer que os homens ou outras faixas etárias, por exemplo, as crianças, não possam vir a sofrer com essas enfermidades. Exato. A gente vê mais doenças da tireoide em mulheres entre 30 e 50 anos. Tá? Aí, dependendo do tipo de patologia, com frequência em alguns outros momentos da vida. Mas crianças são acometidas, também podem nascer, por exemplo, com problemas da tireoide. Existe o chamado hipotireoidismo congênito, que é uma doença diagnosticada no teste do pezinho. Né? Então é muito importante o teste de pezinho para patologias precoces, né? Lembrando que o hipotireoidismo congênito ele não é transmitido da mãe para o filho. É um defeito na formação de hormônios da tireoide que o bebê tem. Mas não é porque a mãe tem um problema da tireoide que o bebê vai nascer com um problema na tireoide. E o tratamento seria a suplementação? Desde o começo, a partir do momento do diagnóstico, quanto mais precoce tu inicia o tratamento, melhor. Porque o hipotireoidismo na infância, ele está associado com alterações do desenvolvimento neuropsíquico. Então, alterações de fala, alterações de caminhada, atenção, aquisição de conhecimento, né, inteligência. Então, eu tratando desde o começo, eu elimino esse risco, né? Então, quanto mais precoce se repõe o hormônio, melhor é para a criança. Vamos falar um pouquinho agora sobre o hipotireoidismo. Falar como age no nosso corpo, né? E quais são os principais sintomas que a pessoa que tem hipotireoidismo tem, né? Comumente as pessoas pensam, se eu estou um pouco mais gorda, posso estar com hipotireoidismo. É verdade ou é crença, doutor? É um mito, na verdade, né? A gente começando por essa questão do peso, porque muitos
vão à consulta avaliar peso, que é uma especialidade que a endocrinologia aborda também, né? Então, a obesidade é uma doença muito prevalente. Então, muitos chegam à consulta pensando, olha, eu devo ter algum problema na tireoide, por isso que eu aumentei o peso. O hipotireoidismo, ele causa, quando não tratado, não diagnosticado, não feita ainda a reposição do hormônio, um aumento de 1,5 kg, no máximo 2 quilos, né, por retenção de líquido. Então, ele não causa um aumento... É uma coisa assim, 10 quilos, um aumento exagerado. Não é isso. Mas, embora uma pessoa que esteja obesa e desenvolva hipotireoidismo, ela vai ter uma dificuldade para emagrecer. Ele não causa um grande aumento de peso, mas ele também não te deixa emagrecer porque ele mantém o metabolismo todo lento, né? O hipotireoidismo significa que a glândula, por algum motivo, ela parou de produzir hormônio, ou ela não está produzindo numa quantidade suficiente. Ela não está produzindo aquele combustível que a célula precisa para funcionar. Então, no hipotireoidismo, todo o organismo passa a funcionar no vermelho, né, sem combustível. Então, eu dou o exemplo de uma plantinha que deveria estar recebendo água todo dia e para de receber água, então ela começa a murchar. Os sintomas, eles vêm justamente dessa falta de hormônio. Cansaço, fadiga, né, o raciocínio mais lento, alterações de memória, cabelo mais seco, anemia, né, dificuldade de concentração, né, isso numa fase inicial, que geralmente é quando as pessoas procuram dores musculares, dores articulares, né, podem ser significado de falta do hormônio da tireoide. Pode ter o rosto mais inchado, o corpo mais inchado, uma retenção de líquido, né, então são sintomas que a gente lembra do hipotireoidismo. E o tratamento seria medicamentoso? Isso, medicamentoso. Não existe, e também uma pergunta que eu acho que é bom a gente ponderar, não existe um tratamento do hipotireoidismo. Se a pessoa tem hipotireoidismo, ela precisa repor o hormônio da tireoide. Não existe um tratamento alternativo. A gente tem visto muito no consultório, chegam pacientes que pararam de usar o seu hormônio da tireoide porque viram uma entrevista, porque segue um blog, porque segue uma determinada informação de alguém ou da internet que usando um extrato natural, ou mesmo usando iodo, né, vai melhorar, não precisa tomar o hormônio da tireoide que faz mal. Isso é uma grande mentira, né? Na verdade, o hormônio da tireoide, ele faz muito bem. Se eu tenho hipotireoidismo e preciso tomar o hormônio, a minha qualidade de vida ela melhora muito, né? Os pacientes relatam, é como se aquela plantinha que não recebeu água, eu começo a botar água nela de novo, ela começa a ter vitalidade, né? Então, e vida normal, né? Vida normal. Importante que a tomada do comprimido, que o hormônio chama levotiroxina, existem várias marcas no mercado, é barato, o Sistema Único de Saúde disponibiliza também, que ele seja tomado diariamente, sempre de manhã, né? Ele não gosta muito de se misturar com a comida, então eu tenho que tomar ele, esperar de 30 a 60 minutos, aí eu posso tomar algum outro comprimido, posso comer, que aí ele é bem absorvido. Isso é diário, né? E a detecção tanto do hipotireoidismo e do hiper, que vamos falar depois, é através do exame de sangue. O exame de sangue, né? A gente vai ter uma suspeita clínica, pelo que o paciente informa, né? E a gente faz um exame de sangue que é muito simples, né? Que hoje é bem executado na maioria dos laboratórios, a gente tem acesso, né? Um custo baixo também. E o principal exame é o TSH. O TSH ele me mostra se a glândula ela está funcionando normal ou não, se ela está produzindo muito hormônio ou pouco hormônio. E esse resultado é que me diz se há necessidade de tomar remédio ou não. E esse índice a gente encontra às vezes pesquisando que ele varia, né? Às vezes, qual é o considerado normal para homens e para mulheres? Para homens e mulheres é o mesmo valor. Um TSH ele fica normal entre 0,4 até 4,5. Tá? Na média assim, dos laboratórios, esse é o valor de referência normal. Existem estudos dizendo que a população, em média, não tem esse TSH maior do que 2,5, maior do que 3. Mas cada pessoa tem o seu valor normal. Quer dizer que se eu tenho um TSH de 4,5, esse é o meu normal. Né? Eu não tenho que tomar remédio para deixar ele abaixo de 3 ou abaixo de 2,5. Só se infringir esse limite dos 4,5 e do 0,4. Isso. Se ele, no caso do hipotireoidismo, ele estaria acima de 4,5.
Tá? Aí existem duas escolas, uma escola americana e uma europeia. A gente segue aqui no Brasil mais a escola europeia. A gente vai dar tratamento se esse TSH está próximo ou acima de 10. Então, um TSH entre 4,5 e 10, aí eu tenho que avaliar, tenho que conversar com o paciente, ver sintomas, porque a maior parte das vezes não vai ter sintoma com essas pequenas elevações, né? E a gente tem que ter em mente que é um remédio de uso contínuo, né? Eu vou iniciar... E vai usar para a vida vida inteira, né? Então, não é ideal que eu use o remédio se eu não tenho necessidade. E já inferior a 0,4 indicaria hiper? Hiper sugere o hipertireoidismo, né? Um TSH, que é o hormônio que controla a tireoide, né? Quando ele está muito baixinho, significa que a tireoide ela está agindo por conta, ela está produzindo muito hormônio que ela não precisa mais que haja a produção do TSH. Então, o corpo baixa muito o TSH. E aí é o diagnóstico do hiper, né? É muito mais comum o hipotireoidismo do que o hipertireoidismo. O hipertireoidismo é menos comum, mas o hiper é mais, digamos assim, ele é mais grave em termos de necessidade de tratamento, intervenção, né? Não que o hipo não seja, né? O hipo dá todos esses sintomas que a gente falou e a longo prazo, se a pessoa não trata, tem hipotireoidismo e está tomando irregular o seu remédio, ou ela não trata, ela tem um risco maior de doenças cardiovasculares, de ter infarto, angina no peito, né, formação de placas cardiovasculares, e ela pode desenvolver um quadro de perda de memória que é um quadro demencial, muito parecido com Alzheimer, mas associado à não tomada do hormônio da tireoide. Então, não é só para aliviar aquele sintoma de cansaço que a gente dá que para a longo prazo, 5, 10 anos à frente, a pessoa não tenha complicações que são complicações importantes, né? Falando agora um pouco mais, então, dos sintomas do hipertireoidismo, embora seja menos comum que o hipo, como o senhor falou, também atinge uma parcela da população, né? Sim, o hiper, ele vai interferir justamente ao contrário do hipo, ele causa um excesso de produção de hormônio, um excesso de T3 e T4. A tireoide, ela passa a trabalhar por conta produzindo muito hormônio, né? Por vários motivos. Geralmente doenças autoimunes, ou então alguns medicamentos como remédios para o coração, a mildarona, né? Um remédio rico em iodo, isso às vezes ativa o hipertireoidismo. O lítio, que é usado para transtorno de humor, também pode desenvolver hipertireoidismo. E os sintomas, eles vão ser de excesso de hormônio. Agitação, insônia, coração acelerado demais, né? Palpitações. O pensamento muito acelerado, a pessoa não consegue focar nas coisas. Pode deixar o cabelo, a pele muito fininhos, ter queda de cabelo, unhas começam a ficar mais quebradiças. Pode gerar um sinal que é os olhos saltados para frente, a gente chama de exoftalmia, né? Que é uma complicação do hipertireoidismo. E emagrecimento, diarreia, então sintomas que são bem contrários do hipo, né? O hipo a pessoa fica mais lenta, no hiper fica extremamente acelerada. Mas os dois, existe tratamento? Existe tratamento. No caso do hiper, eu tenho que bloquear o excesso de hormônio que a tireoide produz. É como se eu tivesse que dar um calmante para a glândula se acalmar, né? Então, ou eu dou na forma de comprimido, ou eu posso fazer através de iodo radioativo, é um tipo de terapia para hipertireoidismo, ou em casos muito selecionados, a cirurgia é uma opção também para tratamento. Já que o senhor falou em iodo radioativo, para encerrar esse nosso primeiro bloco, então, como é a aplicação e se tem algum tipo de efeito colateral? Em que casos ele seria, né, indicado? O iodo radioativo, ele é administrado para tratamento do hipertireoidismo, se usando, nesse caso, doses bem baixinhas de iodo radioativo. Para ter uma ideia, se usa 3, 5, 10 miliquirris, né, que é a dosagem do iodo para esses casos de hipertireoidismo. E se usa também para tratamento, em casos selecionados, do câncer tireoide depois da cirurgia. E aí se usa doses bem mais altas, 100, 150, 200 miliquirris. O iodo radioativo, em doses baixas, ele praticamente não traz efeitos colaterais, né? Pode gerar, às vezes, um pouquinho de desconforto na tireoide, né? Uma sensação de desconforto leve, mas não chega a ser dor. Nas doses mais altas, ele pode
mexer com a salivação, com a produção de saliva, com o paladar. Ele pode gerar, às vezes, um certo desconforto. No estômago, o iodo ele é tomado, ele é administrado líquido, né? Na forma líquida. E nas doses mais altas, o paciente precisa estar internado, porque ele vai ficar radioativo, né? Então, ele fica internado por um período de 24 horas até que a radiação baixe e ele não tenha contato com outras pessoas, é mais tranquilo, é mais seguro para as outras pessoas. Nas doses que a gente dá para hipertireoidismo, não precisa internar, mas exige e se orienta um cuidado para que não tenha contato com gestantes, com crianças pequenas, porque eu vou estar irradiando, né? E posso gerar complicações. Chegamos então ao final do nosso primeiro bloco. O Vitalidade de hoje traz esclarecimentos sobre a glândula tireoide. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Fique conosco. Eu fiquei muito feliz, só que preocupada ao mesmo tempo. Aquele sonho que eu tinha meio que me assustou, sabe? Foi um baque. Para mim foi tranquilo saber que eu ia ser pai. Meu nome é Tainara, tenho 22 anos e estou gestante de 29 semanas. A gestante, ela tem direito a fazer o pré-natal, no mínimo 9 consultas. Eu cuidando da minha saúde, eu cuido da saúde da minha bebê. Se ela fizer um pré-natal bem feito, é certeza que o parto vai ser tranquilo. Uma alegria imensa, é muito bom, uma sensação maravilhosa, muito bom, muito bom. Um momento único, com muita saúde, alegria e muito amor. Quando descobri que estava grávida, várias preocupações vieram na minha cabeça. O que ele vai ser quando crescer? Será que vai nascer com saúde? Por isso, a primeira coisa que fizemos foi o teste de sífilis no pré-natal. Quanto mais cedo a gente descobrir, melhor para tratar. Assim, a gente não só cuida da nossa saúde, mas também impede que a doença seja transmitida para o nosso bebê. Faça o teste de sífilis, proteja o seu futuro e do seu filho. Ministério da Saúde, Governo Federal. O programa Vitalidade está de volta. Hoje conversamos sobre tireoide com o médico endocrinologista Dr. Eduardo Guimarães Camargo. Ele que também é professor da Universidade Fevale. Vamos começar então esse segundo bloco respondendo uma pergunta, doutor, Sim. que nos foi enviado por Facebook pela telespectadora Lu Santos. Ela faz o seguinte questionamento: tem como resolver problemas na tireoide somente com remédio da farmácia? Ou tem que cuidar da alimentação e fazer exercícios físicos também? Ela queria só tomar o remédio. Sim. Na verdade, quando eu diagnostico um problema na tireoide, né, um problema de funcionamento, um hiper ou um hipotireoidismo, o tratamento ele exige, como a gente falou, que seja um medicamento. Tá? Então, o exercício físico, a alimentação são essenciais para que eu tenha uma boa saúde, mas não é isso que vai tratar a tireoide. Embora tenha alguns trabalhos dizendo que o excesso de peso, a obesidade, pode gerar disfunção na tireoide. Então, tu vê que é o contrário do que se imagina, né? Às vezes, eu estou com excesso de peso porque eu tenho um problema na tireoide. Então, alguns trabalhos mostram que se a pessoa tem alguma disfunção e ela emagrece, a tireoide volta a trabalhar normal. Né? Mas, como regra geral, se eu tenho uma disfunção que exija tratamento, que exige início de medicamento, seja hipo ou hiper, esse é o tratamento com acompanhamento médico. Né? O exercício, a alimentação saudável, eles vão entrar como um todo para que a saúde dessa pessoa fique bem também. Atualmente, a gente tem uma estimativa de quantas pessoas tenham problemas na tireoide aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil? É difícil de precisar. Difícil de precisar. Existem algumas estimativas, não me recordo agora do número, mas é uma quantidade realmente muito grande. É que depende do tipo de doença que tu vai avaliar, se é um hipo... Sim, porque pode ser hipo, hiper e as outras que o senhor falou, né? Isso aí. Em média, né, em torno de 5 milhões de pessoas no Brasil têm problemas de tireoide.
né? Só que se a gente ampliar para as várias patologias, esse número certamente ele é maior. No primeiro bloco, o senhor falou sobre a hipo e o hipertireoidismo, né? E também, lá no iniciozinho, falou sobre a questão dos bócios. O que seriam eles? O bócio é o termo médico para a glândula muito crescida. Então, a tireoide é uma glândula bem pequenininha, como tu falaste no começo, em formato de borboleta. Ela tem de 5 a 12 gramas, né? Às vezes é um pouquinho maior, até 15 gramas em homens. E quando ela supera esse valor, a gente diz que a pessoa tem um bócio. Então, bócio significa tireoide muito grande, a tireoide crescida. Outra questão era se um problema, uma doença da tireoide, por exemplo, quando não tratada, pudessem causar outras doenças. O senhor falou que tem a ligação direta, por exemplo, com até problemas cardiovasculares, né? O hipotireoidismo diagnosticado e não tratado, aquele paciente que toma irregular a medicação, a longo prazo ele tem um risco maior de alterações de memória, né? Um quadro um quadro demencial parecido com Alzheimer, melhora quando repõe o hormônio, né? E doenças cardiovasculares. E o hipertireoidismo, na fase aguda, quando não está tratado, né? Ou então quando a pessoa abandona o tratamento, ele traz um risco maior de arritmias cardíacas, traz o risco de cegueira, né? Se há algum problema de exoftalmo, dos olhos mais saltados, né? Osteoporose, né? Alterações nutricionais com perda de massa muscular, com perda de nutrientes importantes para a saúde. Então, o hiper é sempre mais grave, ele exige um cuidado maior e um tratamento mais de perto. O hipo também é muito importante, mas tem uma gravidade menor. Muitas pessoas também falam sobre o termo hipotireoidismo pós-parto. As mulheres, a gravidez mexe com todo o corpo da mulher, né? Mas é comum, doutor? E o que seria? O hipotireoidismo pós-parto, ele é consequência de uma tireoidite pós-parto. Então, as doenças da tireoide em mulheres, elas acontecem mais nos períodos importantes hormonais da vida da mulher. Então, quando entra na puberdade, durante ou logo após uma gestação, né? Ou depois da menopausa. No caso da tireoidite pós-parto, ela é uma complicação pouco frequente, felizmente, mas ela leva, por alterações do ambiente hormonal, logo depois do parto, que a mulher ela pare de produzir hormônios, né? Então, pode estar ligada à depressão pós-parto. E o tratamento é o repor hormônio, né? Pode ser transitório por um período, mas às vezes é para sempre. E essa reposição do hormônio não interfere na amamentação? Não interfere. Aliás, é uma questão importante a gente ressaltar que o hormônio da tireoide, ele deve ser mantido durante a gravidez, né? Ele deve ser mantido. Então, uma mulher que tenha hipotireoidismo, às vezes, não vou tomar remédio na gravidez, eu acho que tem que ter esse alerta de não usar qualquer remédio, principalmente o sem prescrição médica, mas o hormônio da tireoide, até a gente aumenta a dose na gravidez, porque o bebê, o feto, ele só vai começar a produzir hormônio, a tireoide do nenê só vai funcionar a partir da 16ª semana de gravidez. Então, até lá, o nenê precisa do hormônio que a mãe fornece. Se a mulher tem hipotireoidismo, eu tenho que dar um pouquinho mais de dose para que na gravidez ela tenha hormônio e o bebê receba também. Outra questão, doutor, bem importante e relacionada mais ou menos com esse tema, é se a infertilidade ou os abortos espontâneos que ocorrem nos primeiros meses, geralmente, né, tem alguma relação com a tireoide, podem ter, em algum caso, tireoide desregulada da mãe, ou se uma mulher que, por exemplo, que tem a tireoide irregular, que não saiba, né, que o funcionamento está irregular, se engravidar, pode ocorrer um aborto? Pode. As alterações funcionais da tireoide, elas estão envolvidas com o aumento da taxa de infertilidade e com um aumento do risco de abortamento e de uma gravidez com um bebê com crescimento muito pequeno, né? Então, nascimento de um bebê com baixo peso para a idade gestacional. Sendo que se tu trata, né, tanto o hipo quanto o hiper, isso não acontece, né? O hipotireoidismo, como eu expliquei, ele
o tratamento é tu repor esse hormônio durante a gravidez e segue na amamentação, não vai parar, não vai passar para o bebê, né? Já o hiper, a gente tem que selecionar a medicação, não se usa doses altas, na gravidez é um tratamento especial para que não passe para o nenê, porque a maioria das opções de tratamento de uma mulher com hipertireoidismo envolve remédios que podem passar para o nenê, então é um caso um pouquinho mais complexo. A gente tenta alertar que se tiver hiper, primeiro trata o hipertireoidismo e depois engravida. Seria mais complicado o hipertireoidismo no caso de gravidez do que o hipo? Muito mais complexo o hipertireoidismo, porque a gente não tem tanta opção de tratamento e dosagem é limitada, né? E o risco, a gravidez ela já estimula a tireoide a trabalhar mais, né? A gravidez é um estado natural de hipertireoidismo. A glândula tem que trabalhar mais para produzir hormônio para a mãe, para a placenta e para o bebê. Então, se eu já tenho um hiper, isso vai se acentuar durante a gravidez e é bem mais complexo o tratamento. Mas tem tratamento, né? Tem que ter um bom acompanhamento, um acompanhamento frequente é tranquilo, né? Existem alguns casos de infertilidade, mulheres que estão tentando engravidar, não conseguem engravidar. Às vezes, por trás, pode ter uma doença autoimune da tireoide, né? Que a gente falou da doença de Hashimoto, né? Isso, até ia pedir agora para o senhor falar um pouco mais sobre essa doença também. O Hashimoto ou Hashimoto é uma doença autoimune em que o corpo produz defesas contra a própria tireoide, né? 100% é genético. A maioria das vezes a gente tem na família alguém que tenha e aí vai ter uma herança. E a presença desses anticorpos pode interferir com o processo de ovulação, né? Com a função da tireoide é essencial para que a mulher ovule adequadamente. E nos casos de aborto também tem relação? Sim, eu posso ter casos de abortos repetidos causado por uma disfunção da tireoide. Então é importante quando isso acontece que se investigue a glândula e na maior parte das vezes quando se faz o tratamento se normaliza. A mulher ela volta a ter ovulações normais, fertilidade normal, o desenvolvimento da gravidez normal, né? Que também é importante a gente ressaltar. Uma mulher que tenha hipotireoidismo, ela pode sim engravidar, né? Ela tem que engravidar com seu hipotireoidismo bem compensado, bem controlado. Fazer um tratamento antes, então. Fazer o tratamento antes, manter o acompanhamento durante a gravidez, mas ela não tem uma dificuldade de engravidar por causa do hipo. Se o hipo está tratado, essa dificuldade ela some, a gente resolve. E no caso da tireoide de Hashimoto ou tireoidite linfocítica crônica, isso? Isso. O Hashimoto ele é justamente essa doença autoimune que causa um processo inflamatório crônico, né? Ao longo dos anos. E aí a tireoide não funciona direito em alguns casos. Mas no caso, se a mulher tem e consegue engravidar, ela sabendo que tem essa doença, ela também faz um tipo de acompanhamento especial? Faz acompanhamento especial. Hoje isso é controverso, tá? Mas assim, nos casos de mulheres que tenham o Hashimoto, mas o Hashimoto ainda não interfere no funcionamento da tireoide, tu não dá um tratamento para o Hashimoto. O anticorpo está ali, né? A doença está ali, mas ela não está causando nenhuma alteração de funcionamento da glândula. Então, tu não vai dar remédio. Só tá com cistos ou... Pode não ter nada, a tireoide ser normal. A única exceção de eu dar hormônio para uma mulher que tenha funcionamento da tireoide normal e tenha Hashimoto é quando ela quer engravidar. Porque aí a taxa de fertilidade, em alguns casos, ela aumenta. Então, se a mulher sabe que tem Hashimoto, ou ela está com dificuldade de engravidar, descobre que tem Hashimoto, mesmo que a tireoide funcione normal, tu vai administrar o hormônio da tireoide, que isso ajuda no processo de fertilização. Além, então, doutor, da infertilidade, a falta de libido, alterações no peso, cansaço constante, como o senhor também falou, também pode estar relacionado a esse tipo de doença? Se o Hashimoto está presente e ele altera o funcionamento da tireoide, aí eu vou ter esses sintomas. Agora, se eu tenho só o Hashimoto, como muitas pessoas têm e nem sabem, não é um exame que a gente faça de rotina e nem deve fazer, né? Eu vou fazer a avaliação do Hashimoto quando eu detecto alguma alteração na tireoide, de funcionamento. Aí eu investigo para saber por que essa tireoide tem um bócio, por que ela não está funcionando bem. Pode ser o Hashimoto. Ou em mulheres que não estão conseguindo engravidar ou têm abortamentos de repetição, aí a gente solicita para investigar. É importante a gente comentar que hoje existe
Até por causa dessa questão de internet e informações que são informações incorretas, né? Muitas informações desencontradas que às vezes, né, a gente fica com dificuldade de filtrar o que realmente é verdadeiro. E até hoje vindo de fonte médica, né? Então alguns médicos dando informações que não são informações corretas. Hoje, mais ou menos 8% dos pacientes que a gente atende no consultório, no meu consultório, né, que eu consigo ter essa estatística, eles vêm com disfunções da tireoide causado por administração incorreta de tratamento, né? Não se sabe de onde que surgiu, mas voltaram a se prescrever gotas de iodo para as pessoas. Então, às vezes, tratamentos ortomoleculares, tratamentos indicados por um vizinho, por um amigo, administrando iodo. E isso causa problemas na tireoide. Então, a tireoide funcionava normal, não tinha problema nenhum, e a pessoa, por algum motivo, começou a usar. Então, eu deixo sempre como alerta, né? Não use iodo na forma de gotas ou na forma de comprimidos, de cápsula. Consulte o seu médico, né? Consulte um especialista se tiver dúvida. A gente não administra praticamente iodo. Nós temos hoje iodo numa quantidade suficiente nas áreas que a gente mora. Não é necessário administrar. E para finalizar, então, doutor, demos uma breve pincelada a respeito do câncer da tireoide, né? Se ele é um câncer muito comum. E como fazer, se existe algum tipo de autoexame também que a pessoa possa fazer, ou se o caminho mesmo é procurar um endocrinologista e fazer um check-up com a realização de diversos tipos de exame, então, para a prevenção. O câncer tireoide, ele entra na categoria dos nódulos da tireoide, né? A gente sempre explica onde fica a tireoide, como tu perguntaste no começo, eu expliquei, que é nessa região inferior do pescoço, e a gente recomenda que a pessoa, ela procure examinar, olhar no espelho, né? Olhar no espelho e engolir a saliva, porque a tireoide geralmente se movimenta quando isso acontece, e às vezes um nódulo que seja grande, ele vai aparecer. É óbvio que a consulta com o médico é importante, que a gente faz o exame de palpação e aí consegue fazer o diagnóstico confirmando com a ecografia. Não se deve fazer ecografia de tireoide para todo mundo, como forma de rastrear câncer tireoide. Isso é incorreto, porque muita gente tem nódulo, mas não tem câncer. Esses nódulos às vezes não são, não tem um significado clínico, né? Percentual de câncer tireoide, ele, embora o diagnóstico seja cada vez mais frequente, ele é um câncer muito raro e é um dos poucos cânceres que a gente consegue dar 100% de cura na maioria dos casos, né? Existem alguns casos, alguns subtipos de câncer tireoide que são mais complexos realmente, às vezes com uma mortalidade alta, mas 95% das vezes se cura o câncer tireoide, né? E o diagnóstico, ele sendo precoce, é mais adequado, é mais fácil da gente fazer isso. E o tratamento é medicamentoso também, ou seria a retirada desses nódulos e desses cistos? Quando se faz o tratamento, o diagnóstico do câncer tireoide, ele é feito por um exame chamado punção, né? Então se tira ali um aspirado com uma agulhinha de células da tireoide e manda analisar. E se confirma o câncer tireoide, o tratamento ele é cirúrgico, a gente tem que remover. Aí remove toda a tireoide, na maior parte das vezes. Se é um microcâncer, às vezes pode se remover só um lado. Mas vamos assim, no geral, se remove toda a glândula. E só o fato de remover já se alcança uma taxa muito alta de cura, né? São cânceres geralmente que se propagam por gânglios no pescoço. Então, se não houver, a taxa de cura é muito alta. E depois pode-se fazer o iodo radioativo para alguns casos em que há necessidade, né? Que seria, não se faz quimioterapia, não se faz radioterapia, né? Se faz iodo radioativo, né? Então, o tratamento é cirúrgico e iodo radioativo. E aí sim, como vai estar sem a tireoide, eu tenho que repor esse hormônio. Suplementar. Numa como dose... as crianças que nascem sem, que você falou inicialmente. Isso aí, porque eu não vou ter a tireoide, né? Então aí eu tenho que repor o hormônio numa dose até um pouquinho mais alta para que o câncer fique realmente controlado, a pessoa fique livre de câncer tireoide. Professor, então, hoje falamos amplamente sobre a tireoide. Que recado o senhor deixaria a quem nos está assistindo pela TV Câmara, pelo YouTube, pelo Facebook? Então, sobre essa importante glândula, né? E que cuidados a gente pode ter no dia a dia, incorporar a nossa rotina, então, para manter um corpo saudável, né? Sim. E equilibrado.
Eu acho que o recado principal assim é faça os seus exames periódicos, né? O exame da tireoide, o rastreamento é feito pelo exame de sangue e pelo exame da glândula. Então o médico ele vai examinar a sua glândula e qualquer alteração ele vai poder orientar o que deve ser feito, né? A gente viu, conversou aqui, tem várias alterações na tireoide. O recado que eu deixo forte, recomendação, é que não use produtos naturais, não use suplementos como forma de tratamento ou prevenção de tratamento da tireoide. A gente tem visto cada vez mais casos de doenças da tireoide causados por suplementos multivitamínicos ricos em iodo, né, prescrito por profissionais da área de saúde. Então, a gente recomenda e alerta as pessoas que fiquem atentas ao que vai usar. Eu lembro logo que eu vim para Novo Hamburgo, se prescrevia muito espirulina, que é uma alga para tratamento de emagrecimento. E naquele ano, olha, muita gente com disfunção da tireoide usando uma alga, que era um extrato rico em iodo, né? E causava disfunção na tireoide para quem tinha alguma predisposição. Então, acho que não vale a pena a gente correr esse risco. Já que o senhor falou em predisposição, tinha esquecido de fazer uma pergunta. Os problemas de tireoide são genéticos, por exemplo? Se alguém da família tem, se eu tenho a predisposição dos meus filhos, né, ou possivelmente meus pais já tinham algum problema? Sim, geralmente as doenças da tireoide têm um componente hereditário. Então, se eu tenho na minha família pai, mãe, irmãos, né, filhos, então familiares em primeiro grau com doenças da tireoide, eu tenho que ficar um pouco mais atento, principalmente as mulheres, né? Mas sim, tem um componente familiar. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Vitalidade, trazendo então todas essas informações sobre a tireoide. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, espero que a gente possa ajudar as pessoas também. Com certeza. Obrigado. Chegamos ao fim do programa Vitalidade, que hoje abordou o tema tireoide, essa importante glândula do corpo humano e que está relacionada com o bom funcionamento de diversos órgãos. Entrevistamos o médico endocrinologista Dr. Eduardo Guimarães Camargo, que também é professor aqui da nossa Universidade Fevale. Esse programa será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da NET e exibido no Facebook da TV. Todas as edições do Vitalidade estão disponíveis no canal da TV Câmara no YouTube. Sugestões de pautas sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar e comportamento podem ser enviadas então por esse WhatsApp que aparece aqui na tela. Obrigada pela sua companhia e até breve.